eu gostaria de ainda mencionar um versículo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoal vos convencer em santo trato e piedade. Eu pediria aos irmãos dos instrumentos que não tocassem, porque, irmãos, devido a toda a minha vida na igreja, meus primeiros anos na igreja foi tocando. Eu tocava saxofone na banda, e quando eu não estava com saxofone, tocava com alguém. Então eu sou tão preso à música, se alguém tocar instrumento, eu vou me desligar e vou prestar atenção no instrumento. Eu respiro no louvor, então a música mexe comigo. Então, se eu estiver pregando esse instrumento tocar, eu vou me desligar da pregação e vou prestar atenção para a música, que é a minha paixão, é a música. Mas, irmãos, nós estamos, eu não tenho dúvida alguma, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja da terra. Irmãos, eu não tenho medo de dizer, pelos acontecimentos que nós observamos em nossa volta, nos dias em que vivemos, a sociedade corrompida, eu afirmo com toda a convicção, nós somos a igreja do arrebatamento. É possível, irmãos, é possível, pode acontecer que muitos de nós não venham provar a morte, porque tudo está se cumprindo, tudo que está registrado na palavra de Deus. Se você leu Mateus capítulo 24, que descreve os últimos acontecimentos, eu creio que nós já estamos no princípio das dores. E meu Deus, Senhor, este grande evento, o dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja, ele está perto de acontecer. Então eu pergunto para a igreja: o que é o dia do Senhor para os irmãos? O que é o dia do Senhor? Quando começará o dia do Senhor? Qual o tempo de duração do dia do Senhor? Irmãos, o dia do Senhor, segundo a palavra de Deus, ele começa exatamente no dia em que o arcanjo tocar a trombeta e que a igreja for arrebatada. O dia do Senhor começa no dia do arrebatamento e vai até o dia da sua manifestação em glória. A igreja do Senhor deve estar atento a todos os acontecimentos em nossa volta, porque a vida do Senhor está dividida em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, será secreto. Só aquele crente que estiver em plena comunhão com Deus, com a sua mente voltada para o Senhor, vai ouvir o que toca a trombeta. A vida do Senhor vai acontecer de forma inesperada, no momento em que ninguém espera. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ninguém sabe. Então nós devemos viver como se Cristo viesse hoje. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares, e iremos ao encontro do Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Neste momento, irmãos, o mundo não vai tomar conhecimento. Vão procurar cadê os crentes sumiram, desapareceram, vai ser alguma coisa secreta. Então, após o arrebatamento da igreja, então coisas tremendas vão acontecer. Por exemplo, o motorista de um ônibus é um cristão que tem comunhão com Deus, está dirigindo, vamos supor, de Áustria
a Central do Brasil, o ônibus lotado, ele é um servo do Senhor, tem comunhão, ele é arrebatado, o que vai acontecer com esse ônibus? Esse ônibus vai bater, e vai haver morte, vai haver conflito. O piloto de um avião, o servo do Senhor, aliás, eu fiquei sabendo, os Estados Unidos, irmãos, eles sabem que o arrebatamento vai acontecer. Nas empresas norte-americanas, um avião ele funciona com piloto e copiloto. Então eles fazem o seguinte: um piloto crente e o copiloto não crente. Porque se acontecer o arrebatamento, o não crente vai conduzir o avião e vai aterrissar com segurança. Já há esse cuidado, já há essa preocupação. O maquinista de trem, servo do Senhor, com o coração cheio da graça de Deus, que no seu coração está cantando Maranata, Maranata. Ele é arrebatado. O que vai acontecer com esse trem lotado de pessoas? Não sabe que uma composição carrega muita gente de uma vez só. O que é que vai acontecer? Então, queridos irmãos, estejamos atentos, porque neste momento em que a trombeta tocar, a igreja vai ser tirada. O que é que vai acontecer imediatamente após a igreja ser arrebatada? A Bíblia diz que ao toque da trombeta, nos cemitérios, aqueles que estão os seus corpos estão ali depositados, os sepulcros vão se abrir, os corpos dos santos vão subir ao encontro. Os irmãos sabiam que o crente, quando ele passa para a eternidade, eu costumo dizer que o crente não morre, o crente dorme. Porque o que morre é o corpo. Nós somos, assim como Deus, o nosso Pai, Ele é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não só Deus. Quando Deus nos criou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele nos dotou, nós temos um corpo, aleluia, nós temos uma alma e um espírito. Então, espírito e alma são imortais. O que morre é o corpo. Aliás, se você ler no livro de Eclesiastes, o nosso espírito e a nossa alma estão ligados ao nosso corpo por um fio de prata. Vocês vão ler capítulo 12. Quando chegar em casa, ler capítulo 12 de Eclesiastes, você vai ver. Ele descreve a separação do corpo da alma. Ele diz: quando o fio de prata se quebrar, alma e espírito sobem para Deus. O crente salvo, ele vai imediatamente para o paraíso, que está localizado abaixo do trono de Deus. Ali ele vai ficar numa condição inefável, lúcido, acordado, porque espírito e alma não dormem. O corpo desce à sepultura, vai se transformar em pó. Mas como é que o irmão pode provar que espírito e alma estão lúcidos e acordados? Irmãos, se você ler Apocalipse capítulo 7, você vai encontrar lá as almas dos que foram decolados no período da grande tribulação, eles clamando: até quando, ó Senhor, justo juiz, não vinga o nosso sangue dos que habitam na face da terra? Então a Bíblia diz ali em Apocalipse 7: e foram-lhe dadas vestes brancas, e foram-lhe ditas: descansai por um pouco de tempo, até que se complete o número daqueles que vão morrer da mesma forma que vocês morreram. Então, eles estão lúcidos. Os crentes se comunicam. Outra prova de que a alma e o espírito não morrem. Se você ler Lucas capítulo 16, que muitos acham que é uma parábola, ali é parábola, irmãos. Uma parábola não menciona nomes. Ali Jesus falou de um ato verdadeiro. Um homem rico que vivia esplendidamente bem, cheio de conforto, e um mendigo que jazia à sua porta, cheio de chagas. Os cães vinham lamber as suas chagas, e a Bíblia diz que Lázaro procurava se alimentar das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. Ora, irmãos, um homem mendigo, cheio de chagas, a ponto dos cães virem lamber as chagas, jamais o rico permitiria que ele entrasse em sua casa.
Que migalhas eram essas da mesa do rico que ele comia? Certamente as migalhas que eram depositadas no lixo. Ele ia catar no lixo e ia procurar se alimentar. Aí diz a Bíblia: morreu o rico e foi sepultado. E morre o Lázaro. A Bíblia diz: Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Olha a diferença. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E no Hades, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, havia no seio da terra um lugar chamado Hades, que era um inferno provisório. Do lado direito ficava o seio de Abraão, onde os justos eram colocados numa condição de bem-aventurança, numa condição de gozo. Do lado esquerdo, o inferno, lugar de tormento. E Lázaro, olhando para o outro lado, a Bíblia diz que havia um abismo entre o seio de Abraão e entre o inferno, onde estava depositado Lázaro. E Lázaro viu, o rico viu Lázaro no seio de Abraão sendo consolado, ele atormentado daquela chama. Então ele gritou: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe seu dedo em água e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. E Abraão respondeu para ele: lembra-te de que na tua vida tivesse todos os bens, e Lázaro só males. Agora ele é consolado e tu nesse tormento. Além disso, há um abismo. Quem está deste lado não pode passar para o outro lado. Que tristeza. Então é bíblico. O crente, ao deixar o corpo, ele entra imediatamente na presença de Deus. Quando Jesus morreu, naqueles 3 dias em que ele esteve sepultado, ele foi lá no Hades, no seio de Abraão, e transferiu o seio de Abraão para o terceiro céu, que está agora localizado no paraíso, abaixo do trono de Deus. Ali estão os crentes numa condição de bem-aventurança, numa condição de lucidez, se confraternizando. E quando nós, ao perdermos nossos entes queridos, nós choramos, nós entristecemos por causa da dor da separação. No entanto, eles estão lá numa condição de gozo inefável, estão felizes por estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Voltando, agora aqueles que ficarão aqui na terra após este evento chamado o arrebatamento da igreja, que muito breve vai acontecer. Então, a Bíblia fala que vai acontecer o grande período da grande tribulação. Uma tribulação. Durante 3 anos e meio de tribulação. Depois de 3 anos e meio, a grande tribulação. São 2 fases em que haverá uma grande perseguição. Neste período, irmãos, vai se levantar um homem chamado o Anticristo. Ele vai exigir que as pessoas tenham na sua mão direita ou na sua testa gravado o número do seu nome, que na Bíblia está escrito que é o número de homem 666. Ninguém sabe quem é esse homem, ninguém sabe como esse homem vai se manifestar. Já vi alguns eruditos falando que a igreja estiver na terra, o anticristo não vai poder se manifestar. Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo sobe com a igreja. Então, irmãos, aqueles que ficarem, que condição terrível, que sofrimento. Meu Deus! Hoje, irmãos, quando nós passamos por tribulação, o Espírito Santo nos consola. Estamos enfermos, estamos passando por luta, nós vamos aos pés do Senhor, nós sentimos o refrigério do Senhor. O Senhor está conosco. A palavra de Jesus, antes de subir, disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É uma verdade. Cristo está conosco todos os dias, 24 horas por dia. Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos gozo no céu. Agora, irmãos, a igreja é arrebatada. A igreja vai imediatamente para uma grande reunião chamada o Tribunal de Cristo. Nesse Tribunal de Cristo, todos os crentes ali comparecerão. Irmãos, ao adentrar naquela grande reunião, a Bíblia nos fala, irmãos, que no dia em que nós aceitamos Jesus como Salvador,
o nosso nome foi escrito no livro da vida. Eu me chamo Raimundo Oliveira Morello. O vosso pastor é Hudson. Só que lá no céu não está Raimundo e nem está Hudson. No dia que nós aceitamos Jesus, Deus escolhe um nome eterno para nós. Eu não sei qual é o nome eterno, só vou saber quando chegar lá. No livro da vida está escrito o nosso nome eterno. Além de estar escrito esse nome eterno no livro da vida, esse nome eterno está gravado numa pedrinha branca.